Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo Agro Brasil, de forma segura e transparente. Venha para a família Agro Brasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim tradicional de acompanhamento do mercado do boi. Um mercado que esteve bastante pressionado e aparentemente está encontrando aí o seu piso, o seu fundo de poço. Vamos entender, vamos saber se é isso mesmo, e quem traz mais detalhes para a gente é o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, Gustavo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Afinal de contas, a pressão que tinha que acontecer já aconteceu, o que você está vendo no mercado? Parece que os preços da arroba encontraram aí, não sei se dá para dizer isso, mas um piso, Gustavo? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem. De fato, a gente pode dizer que tem uma certa estabilidade de preço aí da arroba nesses últimos poucos dias. A alta de dólar pode gerar um otimismo para a exportação e, de repente, diminuir um pouco essa pressão de baixa. Difícil afirmar que a gente chegou num piso, principalmente considerando que a gente está indo para o final de safra de capim. Dá para falar, essa semana o mercado um pouco mais estável, mas com bolsa, contratos futuros, dizendo que ainda pode cair mais um pouco. Então, sim, mais estável nessa semana, mas vamos ainda tomar um cuidado para frente. Alguma cautela aí, né, para não comemorar antes da hora, certo? Exato. Muito bem. Quando a gente fala dessa estabilidade dos últimos dias, a gente está falando em que patamar de preços essa estabilidade chegou, Gustavo? Falando em São Paulo, o preço do animal do tipo China tem ficado ao redor de 330, 335 de um modo geral. Pontualmente até vimos algumas negociações acima disso, mas o que eu tenho visto girar é mais ao redor aí desses 335. Inclusive, foi um valor bem equivalente do indicador do Desalc de ontem. Animal comum, claro, abaixo desse preço, entre R$300 a R$310. E essa estabilidade, ela vale também para carne? No atacado? Sim. A carne também tem ficado até mais estável, tá? A carne tem ficado até mais estável quando a gente olha para o preço, por exemplo, do boi casado. Já vem há alguns meses oscilando ao redor aí dos R$20 por quilo. Ora, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, 20, 21 às vezes. Mas por quê? O consumo interno está tão constante assim? Não. Ele está estável, o preço da carne, porque a produção tem se ajustado com esse consumo menor. Quando o consumidor brasileiro consome um pouquinho mais de carne no início de mês, por exemplo, a indústria pisa no acelerador, oferta um pouco mais de carne. Nesse momento, com o final de mês, o consumidor tira um pouco o pé, a indústria também tira um pouco o pé, e é essa oferta e demanda sempre se encontrando que mantém essa estabilidade de preço. E as escalas, Gustavo, continuam evoluindo? A gente chegou a ver um momento que as escalas deram uma boa disparada, né? As escalas diminuíram um pouco. Aquela disparada na época ali muito provavelmente foi causada por uma dúvida de suspensão ou de novas habilitações de China. Aquilo ali balançou um pouco com o mercado, mas agora essas escalas enxugaram um pouco. Não estou vendo nada muito alongado, de muitas semanas para frente. Não acredito que aí ao redor, aí na média geral, as plantas devem estar com algo em torno de 7 dias, um pouquinho mais, um pouco menos, alguma planta China um pouquinho mais alongada, mas de fato as escalas deram uma encurtada. O mercado travou um pouquinho também, tá? O mercado está um pouquinho mais devagar, o mercado do boi nos últimos dias, o que pode justificar essas escalas
pouco menores. Essa era a minha dúvida. Se vem a partir da falta de negócios que está ocorrendo no mercado ou se de fato diminuiu a oferta de animais nesse momento, Gustavo. Analisar a escala de abate sozinho é sempre difícil, a gente sempre tem que amarrar com um monte de ponto aí. Realmente, eu acho que é mais por conta de um mercado físico mais travado do que pouca oferta de boi. Você acha que vai aparecer mais oferta? Tem essa possibilidade? Tem. A oferta sempre vai existir. A questão é, a oferta vai ser o suficiente ou não, né? Será que aparece a ponto de sobrar boi? Ou será que, olha, essa oferta vai ser insuficiente para atender o mercado nacional muito mais aquecido com um dólar de R$5, né? Essa é a grande dúvida. Já respondendo, na minha visão, aí de novo é um palpite, animal do tipo China, com dólar mais alto, vai ficar uma oferta bem ajustada. Isso pode até manter um mercado, de repente, dar uma, como é que eu vou falar? Uma sustentação, tá? Uma sustentação com esse dólar mais alto dessas categorias para exportação que podem ter uma oferta um pouquinho menor agora, nesse momento. Mas você está falando especificamente do boi China, certo? Exatamente. Tá. Agora, como é que está a demanda chinesa, Gustavo? Porque com os problemas de lockdown por lá, deu uma esfriada, não? Deram uma esfriada. Os números da SECEX agora, parcial dessa última semana, veio com média de 7,37 mil toneladas, tá? Média dia. É um pouco abaixo da média das últimas semanas, que estava na casa de 8 mil toneladas dia. Mostra uma pequena queda, muito provavelmente refletindo um dólar mais fraco lá atrás e aí talvez também essas questões da Covid-19 na China. Mas veja, a China já está mais ou menos umas 3, 4, se eu não estou enganado, já umas 3, 4 semanas fechada. Acredito que é algo para ser resolvido num prazo mais ou menos curto aí, porque já pelo próprio ciclo do vírus, então talvez ali em 3, 4 semanas isso já pode estar normal. Desculpa, já tem 3, 4 semanas que isso está acontecendo, talvez isso normalize logo. Vamos ver, né? Ainda o sentimento é de otimismo para a exportação. A retomada das plantas suspensas ainda não aconteceu, né? Pois é, ainda não aconteceu. Aliás, nós tivemos uma suspensão temporária de uma semana, essa uma semana já ficou bem para trás, mas pelo que a gente tem conferido, parece que ainda não voltaram, tá? Posso estar enganado em relação a alguma outra unidade, mas pelo que a gente tem visto, ainda não voltaram, não normalizou 100% ainda. Acho que isso talvez seja até um impacto maior do que a questão de Covid na China nesse curtíssimo prazo. Isso é importante da gente acompanhar realmente o que está acontecendo aí com esses frigoríficos. E agora, com a retomada do dólar, tem esse viés que você trouxe de aumento da competitividade da carne brasileira no mercado internacional, que poderia puxar mais, aí, aumentar mais a demanda pela carne brasileira, mas tem um outro viés que daí seria um complicador para a nossa produção aqui, que é o encarecimento da dieta dos animais, né? E sem dieta não tem confinamento. Qual que é a sua avaliação disso, Gustavo? E como é que a gente tem que entender esse momento? Esse é um ponto importante. A gente já vem alertando aqui os nossos clientes sobre a pressão de custo. Isso já estava meio que era certo que ia acontecer. O gatilho disso foi guerra Rússia-Ucrânia. Essa semana começou uma preocupação em relação à safra americana, porque o plantio deles está um pouco mais atrasado do que na média. Fato é, tudo está indicando que pode ter menos milho no mercado nacional. Se o dólar vem para R$5, e o Brasil vai ter uma safra, a princípio, muito boa, né? Só que se o dólar vem para cima de 5, essa safra muito boa que a gente tem pode ir para fora, porque lá fora não tem tanto milho. Esse milho indo lá fora, é menos milho aqui, o custo de engordar o boi no confinamento, no segundo semestre, fica mais caro, tá? Então, pergunta de ouro qual que vai ser a oferta de animal confinado? Com esse preço de milho,
Bolsa hoje, B3, está colocando o milho segundo semestre, período de safrinha, mais caro do que o período de safra-verão. Né? Mais caro que no primeiro semestre. Então, assim, quer dizer, na esteira desse mercado nacional muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tiver um milho caro, qual que é o tamanho do confinamento? Se o confinamento for pequeno, como é que vai ser para atender uma demanda chinesa, né, com dólar mais alto? Né? Então, são algumas dúvidas que, sinceramente, ainda não tenho muita resposta para elas. A gente está construindo esse racional, mas assim, dólar para cima gera um otimismo para a exportação de carne bovina? Sim, gera. Mas junto gera uma preocupação, porque a exportação de milho também aumenta. Muito bem. Então, a gente tem que ficar de olho nessa movimentação do dólar também para entender até o próprio posicionamento e as contas do produtor aí para o segundo semestre, principalmente. Se tiver alguma complicação aí com altas exageradas no custo de produção, a gente pode ver uma oferta mais restrita no segundo semestre. Isso é preço positivo para a arroba, certo? Exatamente. Essa é uma construção que a gente está começando a desenhar aqui. Muito bem. Vamos aguardar para ver então. Por enquanto, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Um abraço. Valeu, abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Gustavo Rezende aqui com a gente no Notícias Agrícolas, consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Alguns pontos importantes trazidos pelo Gustavo, a retomada do dólar traz de volta a competitividade da carne brasileira no mercado internacional. Tá certo que a gente ainda não voltou naqueles níveis dos 5,30, 5,40, que era o ponto ideal dos negócios. No entanto, hoje a gente já está falando de $1, deixa eu até confirmar aqui, para não falar bobagem, de $1 pertinho ali dos R$5, R$4,99 nesse momento lá nas negociações. Então, esse dólar mais forte pode trazer maior competitividade aí para a carne brasileira no mercado internacional. No entanto, um dos nossos maiores compradores, um dos nossos principais compradores, está com o freio de mão puxado, que é a China, em função aí dos problemas que vem enfrentando com a epidemia, com a pandemia ou com o coronavírus lá naquele país. Mas, segundo bem avaliou aí o Gustavo, isso já tem acontecido nas últimas 3-4 semanas. Aparentemente, a gente tem aí já uma tendência, pelo menos, de início de queda de casos por lá. Isso também é importante de se acompanhar. E essa, de uma forma geral, é a motivação do mercado. No entanto, alta do dólar beneficia a exportação, mas encarece custos de produção. Encareceu o custo de produção, tem risco de diminuição de oferta para o segundo semestre. Sem a possibilidade de ter esse animal ofertado no segundo semestre diante de uma demanda de volta, né, uma demanda voltando a acontecer de forma significativa, você pode ter alta nos preços. Então, é tudo uma questão de observar o que está acontecendo nesse momento para poder tomar a melhor decisão, para não perder o bonde aí, principalmente no segundo semestre, se tiver aí uma movimentação positiva nos preços. Vamos aos preços, vamos ver o que o mercado futuro está indicando nesse momento. Vamos lá? Abril, R$ 332,15, alta de 0,65%, abril já perdendo aí o seu valor. R$ 326,30, uma alta até boa de 1,02%. O junho, R$ 325,50, alta de 0,76%. E o agosto, R$ 330,50, alta de 0,76%. Indicador CPEA ontem fechou a R$ 334, com alta de 1,55%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.